Bom, pessoal, eu tô aqui com com o meu GeoGebra clássico, coloquei lá no Google, né, GeoGebra Online, e depois do GeoGebra, quando abro essa GeoGebra Online, eu tenho aqui GeoGebra clássico, beleza? Bom, isso daqui é o que tem dentro do GeoGebra. Então, veja só, essa parte aqui é a parte onde eu vou digitar a função. Essa parte aqui, eu vou clicar aqui dentro, é onde eu tenho o meu gráfico. Se eu quiser fazer aquela parte de a janela 3D, veja só, eu cliquei aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, onde tem um círculo e um triângulo, e aqui vai aparecer 3 pontinhos. Então, dentro desses 3 pontinhos, ó, a janela de visualização já está aberta, 2. A janela de visualização 3D, eu vou clicar para aparecer ela aqui do lado. Então, eu tenho a entrada, janela 2D aqui, que se tiver apertando essa setinha aqui, ó, então eu posso melhorar ela e organizar aqui. Aqui da mesma forma, eu posso mudar aqui dentro, tá? Mas, na verdade, a gente vai observar o seguinte, não vou ficar rolando ela aqui não, tá? Isso aqui vai ficar assim, ó. Essa vermelhinha aqui é o eixo do meu X. Essa daqui, ó, é do meu Y. E esse daqui vai ser o meu Z. Então, aqui na entrada, eu vou digitar uma função. E essa função vai ser o seguinte, ó. Como ela vai ser em raiz, eu vou colocar em raiz, vai ser 3 menos x, beleza? Olha só, automaticamente, quando eu faço dou um enter aqui, viram que eu nem digitei o f de x, só coloquei raiz de 3 menos x, e depois dei o enter, apareceu essa janela aqui. Bom, vou só tirar aqui, ó, observe que essa curva aqui é a mesma curva que tá aqui, eu vou só mexer um pouquinho para vocês visualizarem que é a mesma que tá lá. Vou deixar os eixos assim, tá? Para vocês observarem depois. O que mais eu quero? Olha só, eu quero que essa curva aqui, ela vai girar apenas uma parte dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, do menos 1 até o 3. Para fazer isso, obrigatoriamente, eu vou usar aquele comando C. Olha só, C. Quando eu coloco C, eu vou na condição e então. Então, que condição? A condição diz assim, ó, eu vou ter que digitar aqui, ó, com os números mesmo, tá? Vou vir aqui, cliquei ali naquele tecladinho, então eu vou colocar 1 menor do que x, tá? E menor, não, desculpa, é menos 1, tá? Que 3. Então, eu vou voltar lá em cima, ó, como eu errei o menos 1, eu vou colocar o menos aqui, tá? Observe que aqui, ó, depois do 3, é só ir com o cursor na setinha que eu consigo fazer o que tá no então. O que eu vou pôr no então? O então, eu vou escrever o f, que é a minha função. Coloquei um f, automaticamente aparece C alguma coisa e vou dar enter. Olha lá. Observe que eu coloquei um f de x, né? Um f, apareceu f de x. Só que, na verdade, o que plotou? Plotou uma funçãozinha aqui, ó, em vermelho, do menos 1 até o 3, que foi exatamente a condição que eu coloquei. Eu coloquei o intervalo de menos 1 até menos 3, sendo que essa função aqui agora se tornou uma g, porque tem só... Tudo isso aqui é f, mas como eu só quero esse pedacinho aqui, ela virou aqui no GeoGebra um G. Bom, apareceu lá na janela 3D o que eu quero aqui, ó, tá? Então, para que isso daqui vire um sólido de revolução, tá? Que gire em torno do eixo X, eu vou, olha só, se você mexer aqui não faz diferença não, tá? Eu vou ter que, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, eu vou nesse ícone aqui, olha só, vou clicar, né? Eu cliquei aqui nessa curva, apareceu isso daqui, tá? Então, quando aparece esse ícone aqui, que é essa pirâmide, eu venho aqui em superfície de revolução, tá? Para poder eu conseguir girar. Mas o que tá faltando ainda? Tá faltando, na verdade, aqui pro meu exercício, um controle deslizante, que à medida que eu mexo os ângulos, isso aqui vai girar ou não, tá? Então, eu vou colocar aqui um controle deslizante. Observe, deixa eu voltar aqui, ó. Eu cliquei dentro da janela, vou clicar aqui, ó.
dentro da janela 2D, não da 3D, cliquei aqui dentro e eu tinha apertado o ícone de controle deslizante. Só que eu não quero o número, eu quero o ângulo. Então, eu clico em ângulo, aparece aqui, ó. A única coisa que eu vou mudar é só o ângulo e vou dar OK, beleza? Então, na verdade, eu vou ter aqui nesse controle aqui, ó, tá vendo que não tá acontecendo nada, ó, tá? Vou até trocar um pouquinho mais pra cá. Observe que não aconteceu nada. Então, eu vou agora falar da superfície. Então, eu vou escrever superfície. Olha só, a superfície já apareceu aqui, função e ângulo. O ângulo, eu já fiz o ângulo alfa. Então, o que eu vou fazer? Não é essa função G que eu quero que gire em torno do eixo X? Então, nessa função aqui, eu vou colocar a minha função G, que é aquela G de X, e o meu ângulo, vou vir com a setinha para a direita, e o ângulo é esse ângulo alfa. Então, eu venho aqui, ó, escrevo, aqui onde tem AB, vou procurar a letrinha alfa. Pronto, olha só. Essa letrinha alfa, lá no meu 3D, já começou a aparecer uma partezinha. Eu vou dar Enter e a gente vai conseguir mudar aqui, ó. Então, veja só, à medida que eu for fazendo aqui, ó, ele vai... Claro que eu tô bem rápido, entendeu? Ó, então, se eu girar aqui, não vai fazer diferença o meu exercício, ó, tá? Vou mudar, melhorar, ó. Vamos aqui, do jeito que você vê, é assim, ó, tá? Né? Você tá vendo ela dessa forma. Então, olha só o que tá acontecendo com o meu sólido. Mas eu vou só girar um pouquinho para você ver que, na verdade, olha só, eu tenho o meu X, o Y, né? E o Z, então eu só tô aqui, ó, fazendo isso aqui. Então, essa é a forma que a gente consegue observar aqui. Vou só, ó, se eu fizer isso, você vai, olha lá, tá? Como ela tá dessa forma aqui, né? É o que a gente vê desse jeito aqui, ó. Beleza? Então, dessa forma você consegue fazer seu sólido geométrico. Aí você fala, ah, mas eu quero mudar a cor. Ah, você pode mudar a cor dele aqui, ó, tá? Só que para mudar a cor, você vem lá e colore ele de forma diferenciada, tá? Então, mas acho que tá bonitinho assim. Não vai ter a necessidade, né, ó, de ficar mudando a cor. Mas se quiser, né, às vezes, por exemplo, se você quiser que ele fique se mexendo, que ele se mova, então tem outras partes aqui que a gente pode fazer. Basicamente é isso que a gente tem. Olha, aqui tem girar, aqui tem outras coisas para poder fazer. Aqui, né, poderia ser outras coisas. Então, o exercício, basicamente, tá? O que você fizer dentro do que você puder organizar teu exercício, fica fácil da gente observar, tá? Então, eu creio que dessa forma aqui é a forma mais fácil, né? Eu vou só recuar um pouquinho aqui, ó. Olha só, para você ver que você pode mudar aqui, se você quiser. Eu tô aqui só com o mouse, ó, fazendo isso. Se você quiser deixar ele grande, vou fazer aqui dentro e virar um pouquinho para cá. Esse controle deslizante, ó, quando você clica só nele aqui, ó, você consegue mudar ele de lugar, tá? Mas aqui dentro a gente não coloca ele aqui fora. Aqui a gente pode fazer a ampliação, tá? Aqui eu diminuo. Às vezes, quando o teu exercício fica meio esquisito, você precisa diminuí-lo para poder você ter uma ideia melhor dele, tá? Então, tudo isso é uma questão de você observar o teu exercício. Olha lá, tá? Então, dessa forma aqui, eu creio que ele ficou bonitinho, né? E você pode observar, tá? E aí a gente já consegue. Às vezes, quando a gente coloca ele grande demais, ele começa a cortar pedaços. Vocês viram que começou a cortar um pedaço ali, ó, tá? Né? Às vezes a gente pensa que ele tá assim, ó, e na verdade a gente vê dessa forma aqui, beleza? Então, é simples o exercício, é só você ter a ideia de fazê-lo adequadamente, ok?